Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, companheiros. Que Deus Pai Todo-Poderoso ilumine e irradie muita luz para o lar de vocês, que alcance todas as pessoas que necessitam desta luz, desta água, desta força, deste equilíbrio, para assim poder caminhar com maior facilidade na Terra. Nós, aprendizes do Evangelho, estamos sempre aqui às 6 horas para nos melhorarmos como espíritos e procedermos melhor como seres humanos. Esta semana estamos falando sobre o poder de acreditar em si mesmo. Ontem nós falamos sobre a importância de crer que tudo você pode. E hoje nós vamos falar sobre apoio à razão e à fé. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec destaca que a confiança nas próprias forças torna o ser humano capaz de realizar feitos que parecem impossíveis para quem duvida de si mesmo. A fé espírita convida ao exercício da razão. Então, o que nós podemos fazer para nos melhorarmos? É ter a razão, o aprimoramento, a consciência de que tudo eu posso quando Deus me fortalece, quando eu acredito em mim, quando eu sei que eu tenho habilidades, que eu tenho força para chegar aonde eu quero, e não deixar que palavras de desânimos, invejas, sentimentos negativos nos sabotem. Por isso, se alguém fala para você, você não pode fazer isso, quem é você para conseguir isso? Vê se enxerga. A gente não pode deixar dentro do nosso coração, dentro do nosso subconsciente, palavras negativas de derrota. Nós temos que trabalhar com convicção e usar a nossa razão de maneira serena e maneira objetiva. Então, quando alguém falar para você algo que te fique denegrindo, você se cala e, em silêncio, você pede: Senhor, me fortalece, que eu não traga estas palavras para o meu coração. Senhor, ilumina esta pessoa para que ela tenha as suas vitórias e que eu me fortaleça na sua paz, na conquista das minhas vitórias. E assim caminhamos dia após dia, passos de formiguinha, estudando, trabalhando, guardando nosso dinheirinho, deixando de fazer coisas que não nos levam a nada. A noitada é boa, passear é bom, mas você trabalhar para o seu aprimoramento profissional, para o seu aprimoramento espiritual, é melhor ainda, pois isso, através de outras existências, permanecerá com você e te ajudará às suas novas conquistas nesta existência e dentro também de outras existências. Você está entendendo como funciona? Não é deitado no sofá ou na rede que você vai conseguir, mas com muita determinação, com muito empenho,
com fé, serenidade e alegria. Não se deixe contaminar com coisas que para alguns não deu certo. Lembre-se, somos seres individuais e cada um trabalha dentro do seu tempo e do seu melhor caminho. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, de Edivaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura número 34, Convite à Paciência. Em muita paciência, em aflições, em necessidades, em angústias. Segunda Carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Antiga lenda nórdica narra que alguém perguntou a um sábio como poderia ele explicar a eternidade do tempo e do espaço. O missionário meditou e, apontando colossal montanha de granito que desafiava as alturas, respondeu com simplicidade: suponhamos que uma visita se propõe a desbastar a rocha imponente. Paulatina, insistentemente, atritando o bico de encontro à pedra. Quando houver destruído tudo, estará apenas iniciando a eternidade. A paciência é o fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer mistério. Fácil é o entusiasmo do primeiro impulso, comum é o desencanto da terceira hora. A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Diante do que devemos fazer, não poucas vezes somos acionados pelos implementos da precipitação. Frente às tarefas acumuladas e aos problemas indispensáveis, façamos demorado exame e cuidada reflexão antes de apressar atitudes. Precipitação traduz desarmonia, perturbação com agravante desconsideração ao tempo. A paciência significa autoconfiança. A pirâmide se ergueu bloco a bloco. As construções grandiosas resultaram da colocação de peça sobre peça. As gigantescas sequoias se desenvolveram célula a célula. O que hoje não consigas, perseverando com dignidade e paciência, lograrás amanhã. Paciência não quer dizer amolentamento, mas dinâmica eficiente e nobre de produzir diante dos deveres que nos competem desdobrar. Ao lado de alguém que nos subestima, paciência. Entre as dores que nos chegam, paciência. Ante o rebelde que nos atormenta, paciência. O tempo é mestre eficiente que a todos ensina, no momento próprio, com a lição exata, plasmando o que cada um necessita a benefício de si mesmo. Jesus, acompanhando e inspirando o progresso da terra, pacientemente espera que o homem se volte para ele, a fim de que, encarregado da nossa felicidade, possa dirigir-nos pelo caminho que leva a Deus. Em qualquer circunstância, pois, paz e paciência para o êxito do empreendimento encetado. E aí, como anda a sua paciência?
Eu já fui muito ansiosa, gente. Eu era muito ansiosa. Eu achava assim que eu pedia as coisas, mas por que ainda não saiu? Tinha uma vaga de emprego, mas por que a pessoa ainda não ligou? E assim ia tudo na minha vida. Até que um dia eu aprendi que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E tudo que a gente ganha muito rápido, a gente também perde o interesse muito rápido. Você já reparou nisso? Que todas as coisas que vieram fácil demais na nossa vida, na sua vida, você também não soube dar o valor devido? Então, tenha paciência com esse irmão que está ao seu lado. Tenha paciência com os filhos que Deus lhe deu. Tenha paciência com você mesmo, pois estamos num caminho de aprendizado. Demoramos, mas haveremos de chegar lá, igual as bicadinhas do pássaro na montanha, onde aos poucos foi virando e destruindo. Então, com paciência, haveremos de destruir todos os obstáculos que hoje estão ali nos atormentando. Mas nós sabemos que tudo é para o nosso aprendizado. Então, vamos ter paciência? E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço as doações para o nosso bazar. Lembrando que aceitamos doações de roupa, cama, mesa, banho, sapatos, itens de casa, eletrodomésticos, móveis e brinquedos. Sempre são bem-vindos para que possamos fazer pequenas melhorias em nossa casa. Nossa campanha da cadeira do papai continua. Reúna seus amigos, os moradores do seu prédio, parentes e façam uma vaquinha e ajudem as nossas vovós com esse conforto. Elas vão amar. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Gratidão pela nossa segunda palestra que acontecerá nesta quarta-feira. Lembrando que nossa palestra aqui no nosso auditório são quinzenais. Esta palestra de quarta-feira, dia 24 de junho, iniciará às 4h30 e terminará às 5h30, com a fluidificação da água, com o passe coletivo e muito aprendizado. O tema será Reencarnação e Ressurreição, Aborto e Família, com o nosso palestrante Alexandre Martins, aqui do Geide. Venha e confira. Agradeço o seu empenho e ajuda com o pagamento do nosso 13º. Vocês, colaboradores, nos ajudam imensamente, sempre de maneira carinhosa, de maneira prestativa, lembrando que juntos somos mais fortes. Participe aqui das atividades da casa. Quarta-feira, estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos, de 3 às 4. É só chegar. Quinta-feira, de 1h30 às 2h30, o Grupo do Luto, conduzido pela nossa querida Ceira psicóloga.
Quinta-feira também a aplicação do Reiki, de 2h30 às 4h30. Lembrando que contamos com a sua ajuda, você vindo à nossa casa fazer essas atividades, contribua com 1 quilo de alimento não perecível. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de junho. Vamos lá, quem será que faz anos? É você, Mônica Camira Pinto, Pedro Dionísio de Barros, Patrícia Paz da Silva, parabéns. Paulo Dionísio de Barros, Zélia Vital Antunes, Paulina de Oliveira Domingos, Alice Guimarães Brito, parabéns, muitos anos de vida, que a sua vida encha de paz, saúde, amigos sinceros. Não deixe de comemorar. Compre seu bolo, apague a velinha, chame seus amigos, entes queridos, enfim. Sempre é um privilégio estarmos mais um ano neste nosso planeta, tentando fazer o nosso melhor. Você também é aniversariante de junho e eu não disse o seu nome? Então, aí vai o nosso abraço. Parabéns, muitos anos de vida, ok? Agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos aos alimentos que fazem bem ao corpo e que tanto ajudam a nossa casa? Como, por exemplo, arroz, açúcar, café, feijão, macarrão, produtos para o mingau como farinha láctea, maizena, mucilon, aveia, óleo, biscoito creme cracker e maizena. Sucos diversos também nos ajudam ao lanche de nossa vovó. Produtos de limpeza também são bem-vindos, como cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixo de 200 e de 100 litros. Caso você deseje fazer uma contribuição e nos ajudar a continuar com o nosso trabalho, fique à vontade, amigo de caminhada. Anote, por favor, a nossa agência e conta do Banco do Brasil. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir, anote o nosso Pix, que é o nosso CNPJ 34022 756 000153. Gostaria de anotar também o Pix do Santander? Então vou falar, é celular 21 99 83 69 710. Você prefere anotar a agência e a conta? Então fique à vontade também. A agência do Santander 4271. Conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um abraço, um carinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, como um gostoso lanche, um momento musical, uma roda de leitura, a nossa idosa vai adorar. O nosso horário de visita para esses momentos e visita dos parentes e das pessoas que queiram dar um afeto
é de 3 às 5 da tarde. Você também pode agendar, ligue para a gente e agende o seu momento festivo que você deseja fazer aqui na casa. Anote o contato aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, 21 2462 5176. O nosso endereço, anote por favor, aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Para você ficar mais perto no centro da cidade, então anote o nosso endereço, a Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato, 31 90 38 73. Por este número você pode passar o nome para a prece ou agendar sua visita para sua contribuição para o nosso bazar ou a sua contribuição financeira. A Simone pode lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos muito a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Gostaria de passar um e-mail com o nome da prece ou falar sobre como o programa tem chegado até a sua casa? O que você gostaria de dar um recadinho para nós? Então, anote o nosso e-mail, nomeparaprece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Anote o endereço do nosso canal, @ACE Paulo de Tarso. Quando você estiver lá, por favor, dê o seu like, o seu joinha, aperte lá aquele joinha ou like. Isso muito nos ajuda a alavancar o nosso programa e mais pessoas terem acesso a todo esse momento de descontração e de fé. E não deixe de ativar também o sininho. Quando você toca no sininho, ele sempre vai te avisar o programa novo que entrou no canal. Isso não é bom? Gostaria de ver as nossas fotos da nosso arraiá, da nossa festa junina, dos nossos encontros aqui na casa e as atividades que as vovós fazem? É só ir lá, siga a gente no Instagram e tem acesso a tudinho que acontece na casa. Anote aí, abra o seu Instagram e escreva lá na barra o endereço assistência _ que é aquela linha abaixo, né? Espírita _ Paulo. Viu como é fácil estar em contato conosco? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado.
Culto Cristão no Lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água, derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos aqui para dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ainda em seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos hoje estudar seus itens 7 e 8. O sacrifício mais agradável a Deus. Também baseado numa passagem de Mateus, em seu capítulo 5, versículos 23 e 24. Diz o mestre: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. É uma sequência do que foi estudado ontem a respeito dessas orientações de Jesus. Como temos que lidar com os nossos irmãos com os quais nós temos qualquer divergência. Kardec nos diz o seguinte: quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe contornar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Também é uma mensagem de Jesus, uma recomendação de Jesus que tem muita lógica. Ora, se nós vamos fazer uma oferenda no templo, uma oferenda a Deus, uma oferta, ou logo que seja, ou uma oração, um pedido qualquer, e no tempo dos judeus eles faziam sacrifício de animais, davam dinheiro lá para o templo, visando pedir a Deus benesses, dentre as quais que Deus perdoasse seus próprios pecados. Nada mais lógico que nós o façamos com o nosso coração limpo, puro. Porque eu não posso ir com o meu coração cheio de ódio, cheio de mágoa, contra quem quer que seja, ou seja, alguém que tenha me feito mal e eu não tenha perdoado, eu continuo com ódio contra aquela pessoa, e vou pedir a Deus que perdoe os meus pecados. Ué, eu quero que Deus perdoe os meus pecados. Quero pedir graça a Ele para me ajudar em alguma coisa. E eu não perdoo quem me fez mal. É sem sentido isso. Então, a lógica de Jesus é plena. Completamente plausível. É uma coisa como se diz hoje em dia, é o tomar lá da cá. Se eu vou pedir a Deus, tomar de Deus uma benesse para mim, como é que eu vou fazer isso tendo dentro do meu coração negado aos meus irmãos, até inimigos, se for o caso, a benesse para eles, que a principal delas é perdoar aquilo que eles não tenham feito. É uma coisa simples de entender o que Jesus está pedindo.
Nós não podemos tergiversar, fingir que não entendemos isso e vamos continuando agredindo, ofendendo, retaliando, dando troco com aqueles que nos tratam mal. Até porque, se nós estamos passando por qualquer desse tipo de dificuldade, são consequências de coisas nossas do passado. Tudo bem que eles não têm o direito de vir fazer essa cobrança para nós. Mas se eventualmente fizerem, vamos perdoar, porque nós estamos perdoando alguém que está sendo um agente da lei, é um provocador do escândalo. Então aí sim, com o meu coração livre, puro, eu vou pedir a Deus que me ajude, perdoe as minhas faltas, porque eu continuo praticando as minhas faltas. Pode não ser contra nenhuma pessoa, mas contra a lei de Deus, através das minhas ações, meus pensamentos, de meus sentimentos, eu continuo praticando. Nós não somos perfeitos. Então, temos que ir lá pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. Está no próprio Pai Nosso, a oração estada por Jesus. Então, gente, é uma coisa muito simples de entender. Vamos nos esforçar para pôr em prática. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos agora à leitura do livro Temas da Vida, de Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. Leitura número 5, Excelsa Luz. Quando umedecemos as lágrimas, a pena de que nos servimos para arrebatar a própria alma ao papel, existe algo impalpável e onipresente no clima da caridade universal, que faz da linfa vertida dos olhos o dúlcido e ameno néctar da alegria do amor. Deus nos abençoe e que a sua divina paz nos imunde a caminho da excelsa luz. Maria Celeste. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermo, Assis Augusto da Silva Neto, Esther Araújo Augusto da Silva, Pablo Paz de Oliveira, Luzia da Silveira Paz da Silva, Patrícia Paz da Silva, Lília Maria Costa Silva, Ana Helena Silva Lopes, Rafael Silva Lopes, Maria Auxiliadora Silva Costa, Sônia Mesquita Ferreira, Fátima Dias Nascimento, Maria Eduarda Miranda Teixeira, Neida da Silva Sobrinho e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Paulo Ribeiro Ramos, Cosme Christian da Silva Tacchini, Jonas Guimarães de Brito, Ana Paula Lopes Mascarenhas, Maria Helena Lopes Norte, Maria do Amparo Costa Silva, Márcia Costa Silva,
Maria Regina Silva Costa, Leda, Brasil. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, arrancando-nos ao sepulcro do crime e arrebatando-nos ao inferno a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor a mestra divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas atrozes, com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores, entre os quais padecemos na própria carne as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio, para que se reconciliem hoje por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois, constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente, quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje, refaz a inteligência transviada nas trevas pelo calvário da idiotia. Amanhã, recompõe com o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformaram em fealdade e ruína. Aqui, corrige, adiante, esclarece, além, reajusta, mais além, aprimora. Incansável em sua marcha, cria e destrói, para reconstruir ante a meta do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Meu companheiro de todas as tardes, semelhante gênio invariável e amigo, é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Assim, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitado pela provação que te provoque suor e lágrimas, não te desesperes. E acalmando-te o próprio espírito, sorri para o trabalho com que a dor nos favorece, agradece a dificuldade, aceita a lição e ora a Deus, nosso Pai.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.